14 de agosto. Você sabe o que é democracia por sentença? Já parou para pensar isso? É que nos últimos 2 anos nós estamos vivendo aqui no Brasil uma democracia elástica, uma democracia que é adaptável conforme a pessoa, é feita sob medida, conforme a ideologia, conforme o interesse daquele aplicador do direito. Se a pessoa é um esquerdista, que bota fogo em estátua, quebra banco, faz arruaça, bota fogo em pneus, critica o presidente da República, ameaça de morte, essa pessoa é uma pessoa democrática. Agora, se ele é uma pessoa que é de direita, é conservador, quer transparência nas eleições, cria um grupo de WhatsApp ou fala no Twitter, aí é organização criminosa virtual, aí ele é um antidemocrático. É uma pessoa que quer derrubar as instituições, está contra a corte, os ministros. Mas onde é que essa gente vai parar? Eles gostaram da brincadeira e eles não vão parar. Então chegou a hora de nós fazermos alguma coisa. E acompanhe isso aqui para vocês verem o que a gente pode fazer. Essa semana que passou, a manifestação do presidente Bolsonaro nas redes sociais foi em decorrência daquela fatídica sexta-feira 13, que o mecanismo extrapolou todos os limites com a prisão através do STF. O ministro Alexandre de Moraes prendeu o presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson. E somado a outras 2 prisões anteriores que já tinha acontecido, como o do jornalista Oswaldo Eustáquio, que teve 1 ano preso e saiu paraplégico, o deputado Daniel Silveira, que já está há 6 meses preso, tudo isso pela suposta prática de crimes de opinião. As pessoas simplesmente se expressaram. E esse delito, crime de opinião ou de expressão, não está recepcionado no nosso Código Penal, não está no artigo 5º da Constituição, que nos dá essa liberdade de expressão. E então, o artigo 5º da Constituição proíbe terminantemente esse tipo de conduta, mas a coisa não se faz nenhuma nação democrática faz um absurdo como esse. Nenhum país democrático comete esse tipo de coisa. Mas aqui, não. Então o presidente Bolsonaro foi às redes sociais e disse, 4 twitters aqui especificam toda a ação que ele fez e irá fazer na próxima semana. No Twitter 1 ele disse, todos sabem das consequências internas e externas de uma ruptura institucional, a qual não provocamos ou desejamos. De há muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, extrapolam com atos os limites constitucionais. Segundo Twitter, lembro que por ocasião de sua sabatina no Senado, o senhor Alexandre de Moraes declarou, entre aspas, abre aspas, reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição e minha devoção com as liberdades individuais, fecha aspas. O terceiro Twitter diz assim, na próxima semana levarei ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo sobre ambos, se referindo aos ministros, de acordo com o artigo 52 da Constituição Federal. Quarto Twitter, o povo brasileiro não aceitará passivamente que direitos e garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição, como os de liberdade de expressão, continuem a ser violados e punidos com prisões arbitrárias, justamente por quem deveria defendê-los. Fecha aspas. Então, pessoal, essa situação que está acontecendo é a legítima cama de Procusto. É uma estranha maneira de fazer justiça. Quem era Procusto? Era um cidadão grego lá. Era um homem que ele foi expulso da cidade porque ele era fora dos padrões. Era um sujeito muito alto, muito bonito. E a sociedade ficou com inveja dele e disse, não, esse cara não pode viver aqui na cidade. E ele foi sentenciado a deixar a cidade e viver à margem da cidade. Daí vem a palavra marginal, aquele que vive à margem da sociedade. Então ele foi viver fora, e aí ele criou uma espécie de estalagem na beira da estrada que levava até a cidade, e ele atacava as pessoas e convidava para se hospedar na sua hospedaria. Só que, claro, ele era um psicopata, um maluco, né? Um assassino, um bandido. Levava a pessoa lá e ele tinha só uma cama na hospedaria. Ele mandava a pessoa deitar na cama e media. Se a pessoa era muito grande, não cabia na cama, ele cortava as pernas. Se por acaso a pessoa era pequena, sobrava alguma coisa, ele mandava esticar a pessoa até se adaptar no tamanho da cama. Então isso, ele fazia uma justiça, né? Ele adaptava
a pessoa era uma forma de igualar as pessoas, porque lá a democracia dizia que todos eram iguais, todos tinham que ter o mesmo padrão. Então, era uma maneira dele fazer isso. É uma pessoa completamente louca. Então, existe um certo ministro, né, que vocês sabem, lá, Alexandre, que ele quer que as pessoas sejam do tamanho que ele quer. Ele faz a democracia esticar ou espichar para adaptar, para prender ou para punir aquela pessoa. Ele quer o padrão dele na sociedade brasileira. Ele é o dono da lei, o dono da Constituição, o dono da verdade. Outra situação é a situação do filósofo Sócrates. Sócrates, ele estava aqui, tem a imagem dele na prisão. Ele foi condenado à morte porque ele estaria corrompendo a juventude, porque ele falava muito, ele defendia a liberdade de opinião e de expressão. Isso aí incomodava a democracia ateniense. Então resolveram que ele estava querendo subverter a ordem democrática, então ele foi condenado à morte. E aí existe um livro sobre a apologia de Sócrates, escrito por Platão, que retrata muito bem todo o julgamento, sentença e os discursos que ele fez. Então, na verdade, o Sócrates, ele defendia a liberdade de expressão e de opinião, e a democracia foi usada para matá-lo. A democracia foi usada, né, porque ele pensava diferente, então para igualar todo mundo ele tinha que ser eliminado. Outra situação, pessoal, é aquela, está na Bíblia, né? Pilatos fez uma consulta ao povo para saber quem ele deveria liberar. Jesus Cristo tinha sido condenado pelo Sinédrio, né, à pena de morte, mas como era véspera de Páscoa, o governador poderia dar uma anistia, poderia perdoar, liberar um dos prisioneiros. Aí levaram esses dois, o Barrabás e o Cristo, à presença de Pilatos, e ele, como não via crime nenhum nesse homem, ele lavou as mãos e deixou para o povo decidir. Olha a democracia aqui mais uma vez. Ele perguntou para o povo: quem vocês querem que eu libere, Cristo ou Barrabás? É claro que o povo queria libertar o criminoso, o ladrão, o bandido, que tem que estar livre. A pessoa de bem, o inocente, tem que ser condenado. Essa é a democracia. Vão pensando isso assim. Então, meus amigos, nos últimos 2 anos, já são mais de 100 pessoas no Brasil, entre ministros de Estado, jornalistas, parlamentares, pessoas comuns, empresários, youtubers, são perseguidos, presos, investigados. Tem gente exilada fora do país. Tivemos o Oswaldo Eustáquio preso, o Daniel Silveira, agora o Roberto Jefferson preso, não sei por quanto tempo, é prisão preventiva, não tem prazo para acabar. A Sarah Winter ficou muitos meses presa, depois com tornozeleira. E teve aquele caso dos dois, aqueles, o Jurandir e o Bronze, que ficaram 3 meses presos, e outras 5 pessoas que eu não botei o nome aqui agora. Tudo em nome da democracia. Essas pessoas tudo são antidemocráticas, segundo os ministros do STF. Então nós temos uma ditadura ferrenha de toga, e isso aí essa semana tem que acabar, porque senão não sei o que vai ser de nós. Nós não temos senadores, nós não temos deputados, todo mundo é de esquerda e estão vibrando com essa esculhambação do país, com essas desordens que está acontecendo aí. Meus amigos, isso é assim, ó, nada está na realidade política de um país que não esteja primeiro na sua literatura. Isso já dizia esse Hugo von Amstel. Isso aí é um pensamento antigo. Então por que eu digo isso? Porque existem já vários livros escritos aí no país a respeito, né, desses inquéritos do fim do mundo. Esse livro aqui foi o primeiro daqueles inquéritos dos atos antidemocráticos, né? O primeiro inquérito das fake news que o Alexandre de Moraes abriu, um inquérito absurdo que acusava pessoas de crimes que não existem. Foi feito esse livro aqui, né, todos eles ainda escrito pela doutora Cláudia Piovesan, e vários juristas, 9 juristas assinaram esse livro e escreveram artigos aqui, inclusive essa moça ali, a juíza Ludmila, e a outra, a procuradora Piovesan ali. Então, pessoal, esse livro aqui, ele já está circulando pelo mundo, já foi levado até para cortes internacionais, para ver se é solucionado esse problema. Depois escrever esse outro livro aqui, né? Esse outro livro aqui é Sereis como Deuses, também escrito organizado pela Cláudia Moraes Piovesan, essa senhora que está com o microfone
ali na mão, e fala sobre o STF, os deuses do STF. Esse livro é interessantíssimo, tem assim artigos aqui, como tem um artigo aqui do procurador Márcio Schiller, que ele vai a fundo nesses problemas, nas ideias iluministas que nós estamos vivendo. A nossa corte é uma corte iluminista. O que era o iluminismo? É o símbolo da era da guilhotina da Revolução Francesa. É que eles pregavam liberdade, igualdade e fraternidade, mas na verdade eles mediam as pessoas. Era uma democracia bem elástica para adaptar às pessoas que... É um regime totalitário. Todos os regimes totalitários do mundo se baseiam em quê? Se baseavam nessas ideários da Revolução Francesa, e principalmente lá dos jacobinos. Então esse livro é também super interessante. Mas vamos adiante, pessoal. Quem é que tem culpa de tudo isso que está acontecendo? Lá em 1974, 75, até na época, eu também era militar, eu me lembro disso, que começou a abertura lenta, gradual e segura no governo militar. Médici foi o precursor da grande abertura. Em 79 teve a lei de anistia, ampla e restrita, aprovada. Todos os bandidos, comunistas, terroristas, assassinos, assaltantes de banco foram perdoados e voltaram para o Brasil. Uns estavam exilados, outros tinham fugido daqui para não ser preso, como o seu Fernando Henrique, fugiu para não ser preso. Eles queriam transformar o Brasil numa ditadura do proletariado, uma ditadura comunista, aos moldes da antiga União Soviética, mas não conseguiram, né? Porque o povo foi às ruas, pediu, as Forças Armadas interviram, e aí fizeram um governo lá, militar indireto, sim, com eleições indiretas, que acabou durando mais de 20 anos, mas enfim, tentaram consertar, mas depois eles saíram pela porta dos fundos e foram criticados o tempo todo. Consideram abertura, anistia em todo mundo, indenização para bandido, e virou nessa esculhambação. Depois a nova Constituição, eu não preciso explicar, porque é uma Constituição comunista e a nossa democracia só vale para um lado. Então a culpa disso aí, temos aqui 2 livros maravilhosos. Esse livro aqui, por exemplo, escrito pelo general Silvio Frota, que foi ministro do Exército do Geisel, ele explicou, né? O nome do livro é Ideais Traídos. Aqui tem 1000 páginas de documentos e fotos que mostram o que aconteceu, por que virou essa esculhambação. Eles liberaram o país para a esquerda, entregaram a chave, atiraram a chave no chão e foram embora, e deixaram o país entregue às traças. Infelizmente, o povo estava sendo doutrinado pelo gramscismo, se infiltrou a esquerda novamente no poder. Todos os esquerdistas e terroristas assumiram cargos políticos e virou isso que nós estamos vivendo. E esse outro livro aqui, A Verdade Sufocada, escrito, tem mais de 1000 páginas de documentos também, explica o que aconteceu no Brasil que a esquerda não quer que as pessoas conheçam. Os livros de história, o professor de história, aquele que usa a camiseta do Che Guevara, nunca vai explicar o que aconteceu no Brasil, por que houve um regime militar, e mesmo assim eles não conseguiram transformar o Brasil numa democracia pura. Tanto é que nós não temos nenhum partido de direita, nenhum partido conservador no Brasil. Todos são de esquerda, né? Então, não vale a pena a gente ficar aqui discutindo, porque o tempo é curto. Tem que fazer uma live de 2, 3 horas para explicar o que tem nesses livros, qual é o conteúdo e qual é a verdade que está sufocada, que as pessoas não sabem. Então, meus amigos, por favor, se inscrevam no meu canal. Nós precisamos aqui compartilhar esses assuntos, compartilhar esse canal importante. Isso aqui é um apoio aos conservadores. Nós estamos dando a cara a tapa. Ou a gente defende a democracia, defende a liberdade, ou então todos nós acabaremos na vala com a bala na nuca.